Fala Futuro Bicho, aqui é o Diogo e nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê de tu não conseguir resolver algumas questões do Enem, né? Eu sei que muitas pessoas tentam de fato estudar com eficiência e chega na hora de resolver uma questão do Enem, a pessoa simplesmente trava, né? Simplesmente não sabe como resolver aquilo. E esse vídeo ele vai ser baseado numa pergunta, né? Num comentário que uma pessoa deixou lá num vídeo meu e eu achei assim que é uma questão bastante pertinente. Eu acho que muita gente vai se beneficiar da resposta dessa dúvida ou dessa dificuldade, né? Então, vamos lá, vamos para esse vídeo aqui. A pessoa disse assim, eu tenho muita dificuldade com as questões do Enem, né? Ela aprende o assunto, mas na hora de colocar na prática ela simplesmente não consegue. E eu vou te listar então nesse vídeo quais são os 4 motivos que podem estar fazendo com que tu não consiga resolver as questões do Enem, muito embora tu de fato consiga resolver as questões do teu livro, ou talvez tu tenha aquela impressão que tu tem o domínio do assunto, chega na hora de resolver a questão do Enem e tu simplesmente trava, simplesmente não consegue sair do lugar. Então a gente vai estar conversando nesse vídeo sobre os 4 motivos que podem estar fazendo com que tu não consiga resolver as questões do Enem. Então, pessoal, antes de começar a falar sobre quais são os 4 motivos, eu gostaria de te pedir uma coisa. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o teu like nesse vídeo, porque certamente ele vai te ajudar pra caramba. Então eu fico muito feliz que tu tá aqui comigo e a gente vai poder então discutir sobre esses 4 motivos juntos aqui, tá? Então, se tu ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tu tem alguma dúvida que tá te incomodando nos estudos também, deixa aqui nos comentários, porque muito provavelmente a tua dúvida ela pode vir a ser o tema de um outro vídeo. Eu posso estar te ajudando com a tua dúvida através de um outro vídeo e a tua dúvida ela pode ajudar outras pessoas também. Então, vamos lá, vamos ver quais são esses 4 motivos pelos quais tu pode estar com muita dificuldade na hora de resolver as questões do Enem. Então vamos lá, qual o primeiro motivo, né? O primeiro motivo aqui que eu deixei anotado, já deixei tudo pronto, o primeiro motivo vai ser a falsa sensação de aprendizado. O que é isso, né? O que é a falsa sensação de aprendizado? Muitas vezes a gente estuda e acha que entendeu a matéria. Essa é a grande questão. A gente realmente acredita que entendeu o conteúdo porque a gente leu, a gente anotou, a gente grifou, seja lá o que for, né? A gente acaba tendo essa mania de acreditar que talvez a gente entendeu a matéria e já vai tentar fazer uma questão, né? O que pode estar acontecendo aí é que tu está enganando o teu cérebro, né? Tu está dizendo para si mesmo que tu entendeu o conteúdo, aí tu chega lá na hora e pá, não sabe fazer nada, né? Não sabe fazer nada por quê? Porque tu não criou as conexões corretas para entender aquele conteúdo. Tu simplesmente colocou na cabeça que aquilo ali tu já sabe, né? Muitas pessoas têm essa ideia de que releitura durante os processos de estudos vai fazer com que aprenda o conteúdo. Mas na verdade não, na verdade tu tem que resolver questões mesmo. Se tu não souber resolver um problema, se tu não souber resolver uma questão, é porque o conteúdo não ficou claro para ti. Tá, mas aí algumas pessoas vão dizer, tá, mas eu consigo fazer as questões da apostila, consigo fazer as questões do livro, mas aí eu vou na prova do Enem e não rola. Aí não consigo fazer. Eu simplesmente consigo ensinar as outras pessoas, eu consigo, né, passar o conteúdo adiante, mas eu não consigo resolver a questão do Enem. O meu problema está na questão do Enem. Então, se o teu problema está em relação às questões do Enem especificamente, eu diria o quê? Que teu motivo 2, então, o motivo 2 pelo qual tu pode estar não conseguindo fazer, né, o motivo que pode estar te impedindo de resolver as questões é simplesmente a falta de prática. Ah, mas isso é muito óbvio, né? Eu preciso praticar, isso eu já sei. Claro, tu já sabe, mas muito provavelmente talvez tu não esteja colocando isso na prática, talvez tu não esteja fazendo isso corretamente. Muitas pessoas tentam simplesmente pegar o assunto e ir direto para uma questão do Enem. Isso não necessariamente é um problema, porém, tu vai sentir certa dificuldade no começo, isso é muito normal. Algumas pessoas estão começando a estudar mais próximo da data do Enem e elas acabam tendo que fazer esse tipo de ação, né, de começar a estudar direto pelas questões do Enem, já que elas vão realizar aquela prova, então o teu estudo tem que ser um pouco mais focado mesmo. Então, assim, se tu não praticou muito, se tu não resolveu algumas questões do Enem já, se tu não quebrou a cabeça vendo as resoluções das questões, muito provavelmente tu não sabe a lógica ainda como o Enem vai tratar daquele assunto. Então é muito importante tu praticar. Talvez lá no começo tu realmente fique patinando bastante até começar a entender como resolver, como pensar do jeito que o Enem pensa, né? Não que o Enem pense, mas enfim, tu entendeu? A como entrar na lógica, né? Como dançar conforme a música do jeito do Enem, né? Saber exatamente como que a prova vai te cobrar e tudo mais. Então tu tem que estar habituado com isso. Muitas pessoas vão ter dificuldade em função de não ter essa prática, de não estar acostumado com o estilo de cobrança da prova. Então é comum, tá? Isso é normal. Tu só precisa praticar bastante e ver se tu não vai estar cometendo o erro que eu vou estar te falando agora. Agora a gente vai ver então qual é o terceiro motivo pelo qual tu pode estar com muita dificuldade para resolver as questões do Enem.
E o terceiro motivo, ele vai ser o quê? A falta de interação com os enunciados. Muitas pessoas, elas tentam ir direto para a pergunta, ou elas tentam simplesmente ler o enunciado e olhar as alternativas e ver se elas sabem ou não a resposta. Outro problema é que algumas pessoas não prestam atenção nos dados, né, que o enunciado está dando. Então, por isso que a interação com o enunciado ela é muito importante. E o que é a interação com o enunciado? É tu ler o enunciado e anotar as informações que ele está te dando, anotar os pontos importantes do enunciado. E o que são informações importantes? Por exemplo, biologia. Se o enunciado começa a te falar nomes específicos, ou ele começa a falar a função de alguma coisa, a função de um determinado órgão, a função de, sei lá, uma determinada proteína, enfim, o enunciado ele vai estar te dando alguma informação, algum contexto, e tu tem que estar anotando qual é esse contexto para te começar a raciocinar melhor e pensar o que está ligado a essa informação, quais são os conhecimentos que tu adquiriu que podem sim resolver esse problema. Ou seja, se tu está resolvendo uma questão de matemática, tu vai, por exemplo, pegar aquela informação que o enunciado deu, o contexto que ele te deu e tentar pensar quais são os conhecimentos que tu adquiriu até o momento que podem estar resolvendo aquele problema. Né? Tu precisa começar a pensar um pouco mais além, precisa pensar em como que tu vai tirar o teu coelho da cartola para resolver aquela questão. Muitas vezes tu não precisa nem mesmo saber o conteúdo inteiro. Pode ser que a prova queira que tu simplesmente elimine os absurdos das alternativas também. Então, tu tem que estar muito atento a como que tu vai resolver o problema, prestando atenção no enunciado, prestando atenção no que ele está te passando, analisando os absurdos que tu pode eliminar. Então, são vários fatores e tu precisa estar, então, interagindo com o enunciado para saber como fazer isso. Tu precisa anotar as informações do enunciado, se perguntar quais daquelas informações realmente tu vai poder utilizar, né? Se ele vai estar te dando um contexto, utiliza o contexto. Se ele te passar um número, um valor ou um nome específico, pensa que aquilo ali pode estar te ajudando sim a resolver o problema. E algumas pessoas simplesmente passam batido por isso ou leem direto o enunciado e tentam procurar a resposta, sendo que na verdade, se elas começarem a esquematizar, botar no papel aquilo ali, muito provavelmente, se elas estudaram um assunto, elas vão estar relembrando daquilo, né? Elas vão fazer com que o cérebro trabalhe um pouco mais quando elas colocam aquelas informações no papel, quando elas tentam buscar a solução por escrito e realmente tentando responder a questão, em vez de tentar simplesmente ficar parado ali lendo e pensando que não vai dar certo. Então pensa se isso não está acontecendo contigo, tá? Se tu realmente está fazendo isso que eu comentei agora, para de fazer, para de cometer esse erro e começa a prestar mais atenção no que o enunciado está te dando, porque certamente isso vai não só fazer com que tu lembre o conteúdo, mas também com que tu consiga eliminar algumas alternativas que são ridículas, né? Algumas alternativas ali talvez não façam o menor sentido para aquele contexto. E o quarto motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem resolver as questões é simplesmente a falta de revisão. Algumas pessoas não têm o hábito de revisar todos os dias, né? Algumas pessoas pensam simplesmente assim: ah, eu vou fazer a revisão semanal no sábado, domingo e tá beleza, né? Não preciso revisar durante a semana. Durante a semana eu vejo conteúdo, aí sábado, domingo eu reviso o que eu estudei na semana. Cara, isso não funciona, isso não vai ser bom para ti. Talvez tu consiga lembrar de alguma coisa do conteúdo, mas muita coisa tu vai acabar esquecendo no meio desse caminho, tá? Então, assim, o conteúdo ele vai acumulando. Quanto mais tu revisar, melhor. Se tu deixar para revisar uma vez na semana ou revisar, sei lá, 2 vezes na semana, tu vai estar desperdiçando muito tempo, tu vai estar fazendo com que teu potencial reduza demais drasticamente, porque teu cérebro ele vai esquecendo a informação, ele simplesmente vai descartando aquilo que ele não usa. Então é muito importante tu mostrar para o teu cérebro que as informações são importantes, né? Fala assim, ó, eu preciso disso aqui também, dessa outra informação aqui também. Então toda vez que tu estiver revisando, tu vai estar mostrando o que tu precisa. Se tu não revisar, o que vai acontecer? Teu cérebro ele vai esquecer, mas não por completo. O que ele vai fazer é fatiar a informação e aos pouquinhos ele vai eliminando essas fatias. Então tu vai esquecendo aos poucos o que tu aprendeu. Então é preciso estar revisando sempre com bastante constância para que tu não perca as informações que tu aprendeu até agora, para que tu não jogue teu tempo no lixo. E aí sim tu vai estar conseguindo executar uma prova decente. Então se tu revisar direitinho todos os dias e tentar fazer o que eu acabei de falar no passo anterior, o que vai acontecer? Por mais que na hora de ler o enunciado tu não lembre da resposta, quando tu começar a escrever a coisa toda, a resposta ela pode vir muito mais facilmente para tua cabeça. Tu pode lembrar dela muito mais fácil, porque tu tá vendo aquilo toda hora, todo dia. E tu não precisa estudar todo dia o mesmo assunto, obviamente, não precisa revisar todo dia da semana o mesmo conteúdo. Tu precisa pelo menos 3 vezes na semana bater de frente com aquele conteúdo. Depois
né? Depois joga a bola pra frente, depois tu vai revisar uma vez no mês e olha lá. Mas na primeira semana que tu aprendeu, tenta pelo menos fazer 3 revisões. Então as 4 dicas que eu tenho pra te dar aqui, né, os 4 motivos pelos quais tu pode estar não conseguindo entender o conteúdo são esses. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado, que ele tenha resolvido o teu problema, ou pelo menos te mostrado um caminho para resolver as tuas dificuldades, tá? Então, se tu gostou do vídeo, já deixa teu like aqui embaixo, se tu não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo as notificações e tudo mais. Foi um prazer estar aqui te ajudando novamente e te aguardo no próximo vídeo. Até mais!